eu gosto sempre de ressaltar que esse é um canal para aprendermos juntos sobre as verdades de Deus. Bons livros cristãos são escritos sempre, e o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês dessa bênção que tem sido para nós aprender das verdades de Deus, tá bom? O meu nome é Albaneide Oliveira, eu sou a criadora e tenho produzido conteúdo aqui no Graça e Agrado. Para a gente é uma honra, né, tá nessa empreitada. Muito obrigado pela sua companhia. Já peço para você que você compartilhe com outras pessoas, caso você conheça pessoas que se interessem por esse tema, tá bom? Hoje a gente vai falar do livro Refresh, tá? Eu vou colocar aqui na capa, esse é o livro Refresh, tá bom? Ele foi escrito pela Shona e pelo David Murray, tá? E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao estudo 1. Então, nós tivemos o primeiro dia, que foi a leitura compartilhada. Depois nós tivemos o estudo 1, que foram os capítulos 2, 3 e 4. A gente falou sobre descanso, falamos sobre replay, falamos sobre a gente repensar no que nós estamos fazendo, né, refletir. Hoje a gente vai trabalhar sobre os 3 R's da Academia Refresh, que é o relaxamento. A gente vai conversar um pouquinho também sobre o relaxamento. É só pegar aqui os capítulos. Vamos falar sobre relaxamento, reflexão e redução. Tá? São esses 3 pontos aí que a gente vai abordar: relaxamento, reflexão e redução. Tá? Então hoje a gente vai entender por que é tão necessário a gente relaxar, né? Por que é tão necessário a gente refletir sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E por que é tão bom, né, quando a gente tem a oportunidade de detectar aquilo que está além da conta das nossas forças e reduzir, né? Então, esse movimento não é um movimento fácil, né? Não é algo que o nosso corpo faz por ele mesmo, principalmente nós mulheres ativas, né? A gente tem muita dificuldade de abrir mão daquilo que a gente acha que é nosso, tá? Então vamos começar orando? Vamos começar pedindo a Deus seu auxílio. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos, obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar. Nos ajuda e nos dá da tua sabedoria e do teu conselho para esse momento. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Muito bem, então vamos para o capítulo 5, relaxamento. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a realidade dela. Ela tem uma mãe que é uma mulher muito ativa. Eu vou passar aqui o slide para vocês. A gente vai acompanhando aqui no slide. E a mãe dela sempre aconselha ela: olha, Shona, relaxa, né? E aí vem a pergunta: mas por que a gente precisa relaxar? Por que é uma necessidade da gente de relaxar? A autora vai colocar que esse capítulo em específico, ele é muito importante porque ele vai nos aconselhar a manter os nossos olhos não só fixos na produtividade, mas também vai nos incentivar a usar do nosso tempo para que a gente possa ter hábitos relaxantes, tá? Então, primeira coisa que ela nos pergunta é: que tipo de pessoa você é numa academia? Será que você é a mulher frenética, a senhora frenética? Ou será que você é a senhora reflexiva? E aí ela explica, é bem interessante, engraçado, que ela coloca que a senhora frenética, ela pega 5 halteres de tamanhos diferentes, porque ela está tão agoniada para terminar o trabalho dela que ela não consegue ficar parada. Mas aí tem a senhora reflexiva, né, que ela já está ali fazendo os exercícios, chega no mesmo horário da senhora frenética, mas observa mais as pessoas que passam, para um pouco para conversar com alguma pessoa. E nós corremos esse risco de termos muito trabalho, a gente querer fazer muito trabalho. E os sociólogos e a ciência tentam explicar, né, esse desejo nosso por atividade. Estudos científicos mostram que nós mulheres estamos trabalhando demais. Então, é muito comum as mulheres dizerem, assim, eu ouvir de muitas mulheres, e eu pensar também, é muito comum
pensar que quanto mais produtiva nós somos, menos tempo nós temos. Então, eu tenho que ser uma mulher muito ocupada, porque aí sim eu vou ser produtiva, né? Então, biblicamente, a gente precisa lembrar que, biblicamente, o nosso corpo é templo do Espírito, né? Então, nós temos um trabalho para cuidar do nosso corpo. Não é algo que é como se fosse uma máquina. Mas olha, gente, tem muitas pessoas que falam, tem muitas vozes, né, nos nossos ouvidos que nos levam a trabalhar demais. Às vezes é a culpa, né? Porque a gente fica, e se eu fizesse esse projeto? E se eu não dissesse não a essa pessoa? Mas às vezes é a ganância, a autora coloca aqui numa das páginas. Ou pode ser a vaidade, né? Então você querer ter mais dinheiro vai fazer você trabalhar mais. Talvez o seu caso não seja isso, talvez seja a expectativa das pessoas. Ah, não, porque não, eu tenho certeza que a Albaneide vai pegar esse trabalho para fazer, porque ela não é de negar trabalho, né? Ela não é de negar fogo, o pessoal até fala, né? Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que nós, servos do Senhor, somos chamados a muitas das vezes nos aquietar, né? A gente olhar para o nosso papel em Cristo é descansar muitas das vezes, né? É sim trabalhar, mas é também descansar. Mas o que é interessante, que a autora coloca aqui também, é que para que a gente possa relaxar, muitas das vezes a gente precisa entender certas doutrinas bíblicas. Eu gostei muito dessa perspectiva dela. Qual é a ideia aqui, né? É que muito do nosso erro em trabalhar de maneira exacerbada é porque nós não compreendemos, ou pelo menos não estamos colocando em prática, a teologia que a gente abraça, né? Que a gente diz que acredita. E a gente realmente muitas vezes acredita, mas não está aplicando, né? Uma das doutrinas que a autora aponta é a doutrina da depravação total do homem. Então, essa doutrina fala que nós somos miseráveis, nós somos depravados, né? Nós somos pessoas corruptas e então todas as nossas ações nunca vão ser boas, nunca vão ser em si ações que sejam dotadas de bondade. Sempre vai ter a escritura fala, né? Sempre as nossas ações vão ser as melhores, vão ser como trapo de imundície diante de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita, né? Então, nós vamos sempre ter ações, mas elas não vão ser impregnadas de bondade 100%, né? Então, muitas das vezes, a nossa produtividade é porque a gente está querendo alguma coisa, né? Bom, e aí tem também a doutrina que a autora aponta aqui, que é a doutrina da paternidade bíblica. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no slide. Aqui, ó. E aí a gente olha. Ah, desculpa, eu tô no 6, né? Deixa eu só voltar aqui. Só ajustar. Eu não continuei aqui. Mas tem outras doutrinas também, como a paternidade bíblica, ou seja, Deus é o meu pai, né? Ele nunca vai me negar aquilo que é realmente bom para mim naquele momento. Ele sempre vai me dar. E então, seguindo esse princípio, se eu não recebo, logicamente não é para mim receber, né? Não será bom para mim, não será a vontade de Deus para mim naquele contexto, daquela forma. E Deus é soberano, a gente sabe disso, né? Mas, muitas das vezes, essas situações nos deixam cabisbaixo, né? Porque a gente olha para nós mesmos e diz assim, poxa, mas... A gente olha para nós mesmos e diz assim, mas poxa, eu já errei tanto, eu sou tão pecadora, eu acho que Deus não vai me dar essas bênçãos que Ele promete. E aí o diabo, ele é muito despótico, a autora coloca aqui, né? Ele fala de uma forma, coloca de uma forma como se nós nunca pudéssemos ser boas. E aí a autora vai mostrar pra gente o quanto a gente está cercada de discursos, vamos colocar assim, de falas que nos prejudicam, fazem a gente não relaxar. Olha que interessante, ela coloca lá na página, deixa eu só pegar meu livro aqui que eu tô com o Kindle, deixa eu olhar no livro.
ela vai colocar sobre, eu até compartilhei no grupo do Graça e Agrado, ela vai falar sobre a tecnologia. Primeiro, tá, gente? Tô na página 94, tá? A tecnologia em si, ela não é ruim, tá bom? A gente não é contra a tecnologia. O problema é o uso da tecnologia. Então, tem um trecho que a autora fala que eu achei bem interessante. Eu até grifei bastante, olha. Grifei todinho aqui do lado. Grifei. Porque é muito interessante. Ela coloca assim: a tecnologia digital está nos matando. Está matando nossa capacidade de ouvir e de se expressar. Está matando a comunicação face a face. Está matando nossas mentes, especialmente nossa capacidade de manter o foco e de nos concentrar. Aí ela fala vários, eu vou apontar alguns. Está matando nossa saúde, encurtando, interrompendo e tornando nosso sono mais superficial. Está matando nosso sistema educacional, pois as redes sociais distraem e desviam a atenção dos alunos na sala de aula. Está matando nossa moralidade, pois há um tsunami de pornografia afogando multidões de jovens, idosos, mulheres e homens. A tecnologia digital perfurou cada parte do nosso ser e está drenando a vida que há em nós. E aí ela coloca 3 passos para a gente pôr uma barricada, né, nesse uso das tecnologias. Ela falou: silencie o seu celular, né, uma primeira ideia aí, né? Silencie o seu celular, limite a quantidade de acesso. Quando você acordar e quando você deitar, exercite falar com Deus ao invés de olhar o celular, né? E ela fala até assim, olha, é tanto uma preocupação essa questão do descanso, que tem muitas mulheres que fazem meio que um lugar nas suas casas para elas terem um momento para elas, né? Então lá as crianças não vão, o marido não se aproxima. Geralmente elas chamam de ela coloca aqui, deixa eu olhar, she shed. É como se fosse uma casa no final da casa delas, né? Essas mulheres fazem essas casas e fazem um jardim, fazem tudo decorado para ser lá o refúgio delas. Só que a autora fala que muitas de nós, eu que essa que eu vos falo, não consigo fazer isso. A gente não pode dizer para o nosso filho que acabou de se machucar: não, peraí que eu estou no meu momento de relaxamento. A gente tem que ajudar. A gente tem várias atividades com os nossos filhos, com o nosso marido, para com a nossa casa, para com a igreja. Então, isso não nos permite necessariamente ter esses tipos de momentos de descanso. Então, a autora coloca: olha, se você não tem um lugar para chamar de seu recanto, então tenha um tempo seu. E esse tempo seu podem ser diversas formas. Eu conheço amigas minhas, por exemplo, que elas tomam um café quando todas as crianças ainda estão dormindo de manhã, ela acorda mais cedo e toma um café da manhã bem tranquila, lê a Bíblia dela, faz a devocional. Eu já conheço outras amigas que já fazem isso no final do dia, as crianças vão dormir, elas, né, têm aquele momento de descanso. Eu, por exemplo, eu ponho as crianças para dormir e geralmente vou ler, vou ficar com meu marido conversando, né, fazendo algum tipo de programação, mas não é um momento que eu paro a atividade com os meninos, né? Eu simplesmente digo: não, sumam daqui que eu não quero vocês aqui perto. E aí a autora fala algo interessante, que ela diz assim: olha, o domingo, dia do Senhor, é um posto de descanso. Então, quando ela até explica um pouquinho da rotina dela, né? E ela fala: olha, a importância da gente ter um dia na semana para a gente realmente ter o domingo como dia do descanso, não descanso de Deus, né? Não você deixar de ir para a igreja, não é isso. Ah, não, eu vou dormir, no domingo eu não vou para a igreja de manhã, eu vou só à noite, porque aí eu acordo tarde, é o único dia que eu tenho para acordar tarde, poxa, tadinha de mim. Não, é a sua alma, né? Cuidado, né? Cuidado ao pensar assim, porque a nossa alma é eterna, né? Então, tem que ter cuidado. E tenha também férias, né? Tem um momento de férias, um momento para você, nem que seja um período menos longo, não 30 dias, né? Mas a gente precisa de postos de abastecimento, que ela fala. Isso faz parte do relaxamento. Às vezes você não tem dinheiro para viajar, mas você tem, por exemplo, dinheiro para ir num local dentro da sua própria cidade que é mais recluso, né? Isso ajuda também você a descansar, certo?
Vamos então para o próximo tópico. Reflexão. Não basta só relaxar, a gente precisa também tem que refletir. E aí vamos pensar um pouquinho aqui. Quando você diz assim, que se eu te perguntar quem é você, qual é a sua identidade, o que você vai me dizer? A gente sabe que hoje é muito comum os hackers roubarem, né, os dados dos usuários, mas nós que somos cristãos, fazendo aí um paralelo, a gente que é cristão, não há nada que roube nossa identidade. Muitas coisas tentam roubar a nossa identidade, mas não há nada que possa roubar. Se você for parar para pensar, e se você for fazer esse exercício, a autora propõe, faça uma lista, né? Faça uma lista de quais são as suas características. Quem é você? Respondendo a pergunta, quem é você? A autora, ela fala da resposta dela. Eu tentei fazer a minha também, mas não tive muito tempo para fazer. Mas eu dei uma pensada, né? E aí a autora fala, a primeira coisa é você fazer a lista. Segunda coisa é você analisar a lista, né? É você ajustar as prioridades dessa lista. Porque geralmente na nossa lista a gente não coloca tudo, né? Então, ou a gente coloca na forma fora da ordem, né? A gente coloca, por exemplo, que eu sou mãe, eu sou esposa, quando a ordem certa é eu sou esposa e depois eu sou mãe, porque há uma prioridade, né? Para algumas mulheres eu sei que isso é impensável, né? Como que o meu marido vai vir antes dos meus filhos, né? Por quê? Porque o casamento exige muito mais da gente, né? Do que a maternidade. Porque as crianças, principalmente na primeira fase da vida, elas são muito fáceis, né? Da gente criar esse vínculo com elas, porque é muito intenso. Entre marido e mulher há muito atrito. São duas pessoas adultas, né? Pensam de forma diferente, história de vida diferente. Nossos filhos não, são criados por nós, à nossa maneira, muitas vezes muito parecidos conosco, né? Então, mas é a verdade, é o que a palavra de Deus fala, e a gente não pode negar isso, né? Mas olha, ela coloca também que a gente tenha cuidado, né? Para que a gente não se identifique. Ela coloca aqui que algumas mulheres, na verdade muitas de nós, né? Se não todas, a gente usa identificações para a gente. Por exemplo, ela coloca aqui vários exemplos, né, de mulheres que podem sofrer situações nas suas vidas a ponto de ficarem tão marcadas que elas se tornam aquilo ali. Né? Para elas, elas são aquilo ali que aconteceu no passado delas. Né? Por exemplo, eu vou trazer só um relato aqui. Ela tem uma mulher chamada Isabel, se identifica como a imoral. Isabel converteu-se a Cristo com quase 30 anos, é um exemplo que ela está dando, tá? Após passar boa parte de sua adolescência e vida adulta envolvida em muitos relacionamentos imorais, alguns eram relacionamentos mais longos e outros mais curtos, mas todos eram pecaminosos. Agora, como cristã, ela quer livrar-se da identidade imoral que definiu sua existência por tanto tempo. Ela se sente suja e envergonhada quando está com outras mulheres cristãs, mulheres que preservam a pureza até o casamento, e ela não tem certeza se vai conseguir se casar por causa do seu passado. Ela ouve sermões sobre ser mais alvo do que a neve, porém cinza clara é o máximo que ela pode alcançar. Então, muitas mulheres, por terem uma vida antes do evangelho de imoralidade sexual, elas não conseguem se identificar de outra forma a não ser essa. Outro exemplo que eu achei interessante foi deixa eu ver aqui, Susan, a forte. O pai de Susan era um homem determinado, rigoroso e bem-sucedido. Ele era igualmente exigente com os filhos. Inconscientemente, Susan adotou essa identidade, o que é compreensível. Forte, determinada e trabalhadora, assumindo-a até a vida adulta. No entanto, ela acabou de completar 45 anos e tem tido dificuldades para manter o mesmo nível de energia e produtividade no trabalho. Sua mente não parece ser tão afiada ou eficiente quanto já foi um dia, e de tempos em tempos ela tem palpitações e sente dores no peito. Mas como ela se vê como Susan, a forte, insiste em continuar o mesmo ritmo, o que deixa constantemente exausta e frustrada com as próprias limitações. Olha que interessante, uma identidade que a pessoa toma como dela, né, faz ela sofrer tanto. Ela dá outras, muito interessantes as outras identidades, mas
mas nenhuma tão interessante. Eu li as mais interessantes que eu achei, né? E ela fala que é muito bom que a gente faça essa lista e que a gente modifique um pouco a lista, né? Eu vou até colocar aqui, ó, reajuste as prioridades. Depois de fazer a lista, reajuste as prioridades. Nossa condição espiritual, nosso caráter espiritual deve vir primeiro. Então, quando eu me identifico, eu tenho que me identificar como Albanete, a serva de Cristo, né? Porque nós fomos modificadas por Deus. Então, a nossa vida foi transformada. Então, há uma ordem de prioridade, há uma importância para o meu coração e é necessário que eu coloque isso na lista. E às vezes, inconscientemente, a gente não faz isso. Vocês já perceberam? Inconscientemente, a gente coloca coisas umas na frente das outras que não é aquela ordem que está na escritura, né? Outra coisa que a gente faz, né, na nossa identidade, que rouba a nossa identidade, é que a gente tem características incompletas. A gente não fala aquilo que é nosso ponto positivo por vergonha. A gente fala o que é nosso ponto negativo com justificativas. Ah, não, porque o meu pai foi assim, porque minha mãe me ensinou assim. Então, a gente se defende daquilo que é pecado, né? Quando, na verdade, não pode ser assim, né? Outra coisa que a autora chama a nossa atenção é que a gente tenha cuidado com as mentiras que o diabo conta sobre nós, mulheres. Primeiro, por exemplo, se você é prestativa, a ideia que você mesmo vai ter de si mesma é que você é serva de todo mundo. Então, você não pode dizer não. Então, você vai estar sempre trabalhando, cuidando de primo, sobrinho, neto. Por quê? Porque você quer ser aqui serva de todos. Mas você pode também querer controlar tudo. Então, você sabe onde está tudo, o que todos vão fazer, programações, está tudo na sua mente. Não porque você dê conta, mas porque você se acaba para dar conta, né? Para que assim você consiga ter o controle de tudo, ter o controle de tudo e de todos, né? E aí a autora fala, olha, busca equilíbrio. Nem sempre a gente vai conseguir dar conta das nossas atividades. Relaxe. Reflita sobre essa necessidade que você tem de estar no controle, por exemplo, né? E aceite as situações que vêm para mudar a sua vida. Por exemplo, agora eu estou vivendo uma situação em que eu tenho uma filhinha pequena, 2 meninos, né, em faixa etária também pequena, e tem uma casa para cuidar, eu tenho que voltar a cuidar da minha casa, voltar a fazer comida, voltar a organizar tudo. Eu estava até agora ali fazendo as coisas em casa. Então, veja como a nossa vida, ela é rodeada de oportunidades, sim, que nós temos de servir, mas servir de modo equilibrado. E para isso, muitas das vezes, a gente vai olhar para a nossa vida e vai dizer assim, não, eu não dou conta. Olha aí, eu até nem passei o slide, olha. O exercício é fazer a lista, depois reajustar as prioridades, expandir o que está incompleto, reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos e seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Quando alguém falar de você o que você não é, você se defenda. Não fique passivo, não, se defenda. Mas não é só isso, né? A gente não pode só relaxar e refletir, a gente tem que reduzir. É o último R do Refresh, da Academia Refresh, né? O último sequência de R's. Então, o que acontece é que muitas das vezes você lembra com saudade, né? De quando você, igual essa criança que tá aí, ó, você só vivia para descanso, né? Para ser aquela criancinha que brinca ali no parquinho, né, que só se preocupa com isso. Infelizmente, nós não temos mais essa vantagem, né? Hoje, os nossos filhos que ficam assim. Então, a gente tem situações que nos pegam desprevenidos. Nós temos situações onde a gente precisa lidar de forma espontânea. E muitas das vezes, espontânea, né, no susto. Muitas das vezes, o nosso coração se desespera porque nós não consideramos que a gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente tem o que fala aqui no slide, né? 2 maneiras de viver. A gente pode viver de uma forma a estar o tempo todo dando conta de tudo. Então, tudo que as pessoas quiserem que a gente faça, a gente aceita. Ou a gente pode viver de uma forma a dizer não. Eu não vou
só ver se tem mais um slide aqui. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Se você for lembrar, né, dos textos sobre a vida de Cristo, ele viveu uma vida planejada, sim, no sentido de que ele sabia o objetivo pelo qual ele estava indo para a cruz, ele sabia o que ele ia passar, mas ele também tinha uma vida que a autora chama de intimada, ou seja, uma vida que obedecia a situações. Ele parava, ele falava com pessoas, ele cuidava, ele era parado, né, quando aquela mulher com sangramento tirou, né, no caso ali, pegou o poder dele, tocou em Cristo, ele parou, né, tudo e sanou ali a dificuldade dela, né, e cuidou dela. Então veja que nós temos essa dualidade. Ao mesmo tempo que nós temos uma vida em que a gente tem que ter um planejamento, a gente também tem que ter um momento de parada em que a gente vai dizer assim, não, eu preciso parar aqui, eu vou brincar com os meus filhos, eu vou fazer algo que me traga bem-estar, né? Então, a autora coloca 3 passos aí para você reduzir. Primeiro é você fazer uma lista da sua vida por áreas, tá? Então, área espiritual, área familiar, área vocacional, área eclesiástica e área social. Quais são as minhas tarefas? O que Deus me chamou em cada uma delas? E é bem nessa ordem, tá? Espiritual não vem lá no final. A vida eclesiástica, no caso, se você é esposa de pastor, ou se você, né, que está me ouvindo, é um homem e é pastor, ou então é um presbítero, a sua vida eclesiástica não vem antes da sua vida espiritual, né? É mais necessário que você esteja bem do que você se preocupe com a atividade da igreja, né? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a sua vida profissional. E vai ser uma consequência natural você querer servir na igreja, né? Então, a gente é mãe, né? A vida familiar é necessária também que ela tenha uma prioridade. Aquilo que vai ficando para o final não vai sendo nossa prioridade, né? Além disso, a gente tem que se planejar. A gente precisa escrever, né, o que a gente tem para fazer. Olha aí o planner, né? Quem está utilizando aí o planner do ano aí do Graça e Agrado. Use um planner, use uma agenda para você ter um controle e dizer assim, não, estou fazendo coisa demais. Ou então, não dá para mim agora. Então, estabeleça uma rotina, né? Não vá vivendo a vida só à torta e à direita. Tenha uma orientação na sua vida. E outra, aí vem o terceiro eixo, né? Diga não. Aquilo que você vê que não vai contribuir para o benefício da sua vida espiritual, da sua vida familiar, da sua vida vocacional, da sua vida social, pode, né? Tire, corte, diga não. Né? A gente sempre tem que lembrar que mais importante do que ter uma vida toda organizada é ter uma vida coerente com as verdades de Deus. E uma vida coerente não é uma vida que vive só para trabalhar. Olha essa citação, mandei lá no grupo do Graça e Agrado. Eu queria fechar o nosso estudo de hoje com ela. A citação diz: posso viver tentando atender às necessidades e expectativas infinitas das pessoas, ou posso viver de acordo com minha capacidade limitada e as expectativas de meu Pai Celestial. Se eu escolher a primeira alternativa, ainda que eu trabalhe 100 horas por semana, não serei capaz de realizar o que todos precisam ou querem de mim. Se eu escolher a segunda alternativa, posso trabalhar na esfera de minha capacidade pessoal com a consciência tranquila, mesmo quando as pessoas me criticam e não me entendem. Então, quando as pessoas não entenderem o não que você deu para elas, se lembre, você não está aqui para agradar as pessoas. Você não está aqui para dar conta de tudo. Você está aqui para dar conta das expectativas, não de todas as pessoas, do seu Pai Celestial. É Ele que vai ser aquele que vai te ajudar, é Ele que vai te sustentar.
Foi Ele que fez a cobrança daquilo que você precisa realmente entregar. Então veja que não é algo que a gente tem que montar o nosso parâmetro. A gente já viu que do jeito que está, não está dando certo. A gente está sobrecarregado, a gente está exausta, a gente está estressada com a série de atividades. Então nós precisamos relaxar. Você precisa relaxar, né? Você precisa reduzir o que você está tendo de tarefas, né? Você está tão cansada porque você está pegando mais tarefas do que você tem condições de suportar, né? Então, se você vai fazer algo além, que seja um hobby, né? Às vezes o hobby pode ser uma jardinagem, às vezes o hobby pode ser ler livros, né? O meu hobby é ler livros, né? Não tenho um amor pela jardinagem, apesar de ser bióloga, mas sinceramente não tenho amor pela jardinagem. Já falei isso para vocês aqui. Não tenho mesmo. Talvez o seu hobby pode ser trabalhos manuais, né? Talvez o seu hobby pode ser ser hospitaleira, né? Então você ama a hospitalidade de uma forma especial, né? Que muitas pessoas não têm esse amor pela hospitalidade. Então, minhas irmãs, que Deus nos dê condições, né? A orientação nós já tivemos, mas que Deus nos ajude, né? A tomar uma decisão e tomar essa escolha, né? De dizer não para aquilo que a gente está em excesso e descansar e manter essas expectativas somente de Deus para serem cumpridas na nossa vida. As outras expectativas, a gente não é obrigado a obedecer, não, mas as de Deus sim, tá bom? Deus nos abençoe, muito obrigado pela companhia. Vamos terminar nosso estudo de hoje? Vamos lá. Senhor, muito obrigado pelo momento que tivemos de estudo, que o Senhor Deus possa nos ajudar e nos animar na caminhada cristã. Obrigado porque podemos aprender sobre a importância de nós termos um momento de relaxamento, um momento em que a gente vai refletir sobre o que estamos passando e também, sim, tomar decisões para reduzir atividades em demasia que nós estamos nos comprometendo. Que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente possa tomar as melhores decisões para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente, pela companhia. Deus abençoe a todos e a todas. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, por favor, né, deixe. Se você está chegando agora no canal, né, seja bem-vindo e se inscreva no canal para que você possa receber esse e outros vídeos que a gente produzir aqui. Até semana que vem, que vai ser o nosso encerramento, tá? A gente vai estudar os capítulos 7, 8 e 9. Isso, 7, 8 e 9 a gente vai encerrar, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe você, um bom descanso, né? Boa tarefa aí, se você estiver fazendo alguma tarefa, que Deus te abençoe. E até a próxima semana. Tchau, tchau!